ele já puxou aqui o gatilho pra gente falar dos Estados Unidos. Isso. E aí é impossível não falar dos Estados Unidos com a Dália também, porque eles tinham uma tese já explanada diversas vezes sobre a Pax Americana, que vocês acreditariam que no longo prazo os Estados Unidos continuaria sendo essa hegemonia econômica que a gente vê nos últimos anos, né? E aí eu lembro que eu li todas as cartas da Dália. Tem uma das cartas que vocês explicam o motivo pelo qual a economia no longo prazo acaba passando. Uma das explicações é o avanço da classe média, né? Que acaba gerando mais consumo. Isso acaba impactando de forma positiva. Demografia no geral, exato. Geografia também, a posição do país e tudo mais. Agora, tem... em 2020... Acho que todo mundo concordava com vocês, né? Até faziam aqueles paralelos de falar que o Brasil era uma pessoa sedentária e os Estados Unidos era um atleta, né? Economicamente falando. 2021, essa narrativa foi ficando mais fraca, e agora esse ano, no começo do ano, a gente tinha virado atleta, né? E aí depois inverteu um pouco, mas assim, agora me parece que a visão do mercado é muito mais pessimista para Estados Unidos. Mesmo depois das quedas, o mercado continua falando que é muito mais motivo quando sobe para vender do que quando cai para comprar. E aí, amarrando essas pontas, eu queria entender se a tese da Pax Americana caiu para vocês ou ela continua e isso é só um efeito de curto prazo, de ajuste de mercado mesmo, e os Estados Unidos continua sendo essa liderança econômica no longo prazo, e como isso se traduz na parte global do portfólio de vocês? Quer começar? Pergunta difícil para quem fez isso. A gente acha que a questão da Pax Americana ela acaba sendo reforçada pelos desenvolvimentos recentes que aconteceram no mundo. Se você pegar e analisar aqui o mundo de uma forma simplificada, ele tem 3 centros de poder geopolítico, que seriam os Estados Unidos, a Europa e a China. Qual que era a grande aposta da Europa como potência nos últimos 10, 15 anos? Eu vou comprar energia barata da Rússia, vou me desenvolver dessa forma e eu atinjo a paz através do comércio. Em fevereiro desse ano, com a guerra, essa aposta foi por água abaixo. Nesse momento, vocês podem ver, os caras estão sofrendo para burro com preços de energia lá altíssimos na Europa toda. Isso é uma desvantagem competitiva para eles muito severa. Uma outra consequência da guerra acaba sendo o preço de commodity. Preço de comida vai para a lua, preço de petróleo, energia, de gás natural vai para a lua também por causa disso. Quem que é o maior importador de energia e comida no mundo? A China. Então, se as coisas que você está importando elas estão ficando mais caras, você acaba tendo uma desvantagem relativa, sempre relativo, né? Ao mesmo tempo, quando você pega e olha para os Estados Unidos, primeiro, eles estão mais longe do conflito. E segundo, eles são o maior exportador de comida do mundo. O Brasil é o segundo, os Estados Unidos é o maior. E eles são independentes energeticamente. Na verdade, eles são até exportadores líquidos de petróleo e derivados. Se as coisas que eles estão exportando, eles tendem a se beneficiar no relativo. Você consegue ver isso de uma forma mais clara, principalmente nas moedas. Se você for pegar e olhar o dólar contra o euro, ele começou o ano ali em 1,10, 1,12, hoje ele está em 1 mais ou menos, ou seja, o dólar se valorizou contra o euro, os Estados Unidos se valorizou contra a Europa na perspectiva de moeda. Mesmo se você for pegar e olhar a China, olhar o dólar contra o renminbi, a moeda deles lá, ele estava no início do ano ali aproximadamente 6,30, hoje, se eu não me engano, ele estava 6,90, ou seja, o dólar se valorizou também em relação ao renminbi. Quer dizer que a bolsa deles no curto prazo não pode cair? Claro que pode. Daqui a 3 meses pode cair, daqui a 6 meses, 1 ano, pode. A Pax Americana é uma questão muito mais relativa e de longo prazo que é interessante você ter na mente. Se você comparar, a bolsa dos Estados Unidos caiu? Caiu. Compara com a bolsa da China. Ou compara com outras bolsas de outros lugares. Não quer dizer que eles estão totalmente... eles não são uma ilha. O que acontece no mundo acaba os afetando. Eles têm vantagens relativas que em períodos longos de tempo acabam ajudando eles a irem melhor do que a média dos outros países. Não quer dizer que os outros sejam ruins, necessariamente. É só que ao longo do tempo essas vantagens fazem a diferença deles em relação aos outros irem aumentando.
Juros compostos, né? Dos últimos 50 anos, 42 anos o dólar se valorizou contra as outras moedas. Então, você tem, obviamente, períodos de curto prazo. Agora eles estão passando por um aperto monetário por conta do cenário de inflação, aonde você vai ter underperformance em alguns ativos em alguns momentos. Mas quando você olha o fundamento e o acumulado disso no longo prazo, never bet against America.